A humanidade sempre esteve em busca de mais, e nessas incessantes procuras de algo sem saber muito bem o que é ou onde está, reflita, por quê? Essa busca tem um limite? Desde o início de tudo, enquanto ainda não éramos, o universo, que é a soma do espaço e tempo entre as mais variadas formas e componentes, promove movimentos de constantes colapsos, gerando explosões com os mesmos anteriores elementos atômicos e que, ao invés de fim, representam inícios. E quando uma estrela supermassiva, em condições extremas de temperatura e pressão, explode, são liberados todos os átomos, inclusive os elementares, para formar a vida. E é nessa combinação, somada a um ambiente onde as forças físicas, como a gravidade, sejam adequadas, que são forjados sistemas planetários como a Terra. Formada há 4 bilhões e meio de anos atrás, permite a composição da vida que habita nessa pequena poeira circulante, inserida em uma, entre outras, 100 bilhões de galáxias. Calcula-se que aqui existam quase 9 milhões de espécies, ainda que apenas uma pequena fração desse número tenha sido catalogada. Este é só o início da compreensão de tudo que aqui está. E nós, essa frágil espécie chamada humana, formamos há aproximadamente 20 mil anos atrás agrupamentos que intitulamos de sociedades, e nesse pequeno período em nosso primitivismo já causamos inúmeros desequilíbrios e deveríamos questionar. Até agora conseguimos viver em um planeta que sustenta a vida. No entanto, até quando? Porque insistimos na ilusão de que somos os seres dominantes do planeta, acreditando que tudo que aqui está é para nos servir. Construímos sistemas contrários à preservação da vida, já que até aqui a opção foi a de produzir o máximo possível, sem dar nenhuma importância para os efeitos e exaustão dos recursos naturais, entre os quais nós mesmos. Algumas teorias argumentam que o ser humano é a única espécie que tem consciência da existência da morte. Então, será que esse conhecimento poderia se separar da percepção dos elementos da vida? Em que momento deixamos de nos preocupar com o mais básico, como o que ingerimos e de que forma isso se relaciona à nossa existência? Comemos por hábito, sem cuidados, atenção e sempre com pressa. Não nos atentamos às reações e efeitos que a nossa alimentação proporciona. E quanto à composição desses nutrientes? Ao sobrevivermos baseados em um sistema que nos esgota, tanto física quanto mentalmente, criando alterações orgânicas e impedindo um avanço, inclusive alimentar, para extrair ao máximo nosso potencial dos processos mentais, provocamos indiretamente uma alteração química que gera inúmeras consequências, inclusive sequelas físicas que gradativamente definham nossas percepções, dificultando reflexões que nos impedem de observar esta e outras realidades. Assim, seguimos permitindo a exaustão dos recursos mais básicos para nossa sobrevivência. Promovemos alterações climáticas, diminuição drástica de ambientes agricultáveis, florestas que se transformam em cerrados, poluições e extrações sem limites que promovem desigualdades ambientais e sociais, já que nós próprios somos esses recursos naturais e, de certa forma, alimentamos o modelo que nos afeta diretamente, somos também os responsáveis por reciclar essa cultura, transformando as causas. Precisamos rever alguns conceitos e passar a entender efetivamente o que nos alimenta, atentarmos com profundidade à imensa riqueza que a natureza proporciona a todos, não só a nós que, inconscientes, usufruímos sem dar a devida atenção para a qualidade, nos preocupando apenas com quantidade de forma insustentável. Precisamos refletir qual o ambiente da vida. Será que existem algumas alternativas ou outros meios mais eficientes de produção? É possível nos relacionarmos de formas mais conscientes com os recursos naturais? Baseado nisso, eu gostaria de propor uma reflexão. É possível implantarmos um estilo de vida mais racional, original, naturalmente alinhado com a nossa essência, amplificando e nos aprofundando em mais consciência. Então, a proposta agora é refletirmos sobre a sustentabilidade em suas múltiplas definições e a vida. O quanto entendemos e analisamos sobre o ecossistema que somos, que tipo de limites deveríamos ter e como construir essa percepção.
Diante de tantas distorções, deixamos de entender a diferença entre o precisar e o querer, entre o usufruir e o usurpar. Precisamos aprender que a sede é um processo natural, mas não compatível com a aquisição irracional. Devemos estabelecer uma relação profunda e real com tudo que está à volta, se é que isso existe, ou seria apenas uma definição de uma visão fragmentada que, individualizando-se cada vez mais, incentiva as separações e competições de um sistema autocorrosivo. Vamos refletir sobre o que a vida é em sua propriedade, analisando as correlações entre sistemas, tanto naturais quanto artificiais, e com isso, perceber que a distinção que o ser humano estabelece em relação à natureza não faz nenhum sentido. Essa separação causa confusão e promove a não percepção de princípios elementares, como, por exemplo, o entendimento de que os átomos que compõem a sua existência são exatamente os mesmos que já foram outras vidas imateriais. No decorrer de milhares de anos, essa desconstrução se construiu novamente, formando você. Perceba então que somos, todos, compostos das mesmas estruturas químicas. Por mais incoerente que nossas práticas pareçam, é necessário entender as suas origens. Ao investigarmos quando nos tornamos e por que aceitamos o posto de ser a espécie que mais proporciona ameaças e provoca mudanças à saúde do planeta, temos a possibilidade de alterar o percurso que estamos percorrendo. Nada do que já se alterou tem a possibilidade de retornar ao que foi. No entanto, que novos caminhos sejam construídos a partir de outras conscientes posturas. Nestas percepções, temos a oportunidade de despertarmos desse sonambulismo secular que se instalou na humanidade e promoveu um sistema autodestrutivo. Alterar o curso da realidade atual só é possível a partir de profundas mudanças de entendimentos, mas antes é necessário ter essa intenção. O quanto você se dispõe a participar disso? Se tudo está essencialmente relacionado, todas as espécies e sistemas naturais de alguma forma influenciam o todo. Será então que a simples percepção de nossos elementos mais básicos de existência não teriam de imediato o poder de gerar radicais efeitos construtivos? Te convido a viajar ao nosso mais profundo interior. É só um início. Perceba que na vida, princípios e fins se relativizam diante da permanente construção existencial.